Olá, minha gente. Vamos aqui iniciando mais uma aula, nossa aula de história. Abrindo aqui o capítulo 1 do livro 2, página 4, que lá no caderno 1, no capítulo 4, nós abordamos a civilização, né, através da construção das primeiras cidades, a formação, como se deram as primeiras cidades. Vocês viram que o povo as primeiras civilizações, elas procuraram sempre construir essa civilização às margens do rio para facilitar a sua sobrevivência. E aqui no aspecto cultural, onde traz aqui na página 4, onde traz culturas diferentes, nós vamos abordar que cada povo ele teve a sua cultura diferente. Em que aspecto? Eles foram diferentes, por exemplo, na forma de falar, na forma de comer, na forma de vestir, de educar e de construir. Na forma de falar, já está citando o modo como falava, sua língua é diferente, na forma como comer, é no aspecto de adquirir comida, e as suas vestimentas é o modo como estavam trajados, a sua forma de se vestir. E de educar é na forma cultural, porque eles tinham, muitos deles, a sua geração era herdado através da cultura daquele povo, onde era passado de geração para geração, de pai para filho. E a forma de construção é porque muitos ou construía ou vivia diretamente abrigado na natureza. A forma desse povo, gente, teve sua forma adaptável, né? O que é uma forma adaptável, tia Jeane? Eles se adaptavam e buscavam sobreviver. Quando diz aqui o modo de produção, nós estamos falando da produção em termos de como eles viviam para sobreviver, né? O que eles faziam? Então, adaptável, porque eles se adaptavam de acordo à situação do local onde eles estavam. E aqui cita o seguinte, que muitas dessas comunidades viviam próximo dos rios. Então, essa que vivia próximo dos rios, ou à beira do rio, vivia com os recursos doados por o rio. Era a água e o peixe. Então, tudo eles utilizavam, né? Aqui, os recursos da natureza, que era a água do rio. Com o passar do tempo, essa comunidade, esse povo, ele foi se distanciando dos rios e foi buscando locais cada vez mais distantes. Então, eles adquiriram outra forma de sobrevivência. Então, começaram a desenvolver a pecuária. Então, se afastaram dos rios e viveram da pecuária. O que é a pecuária? A criação de animais. Então, eles viveram do quê? Eles foram cultivar ou criar o gado, a cabra, e vivia dos recursos aqui, que era a carne e o leite. E aí, gente, vocês vão percebendo aí, nos capítulos mais abaixo da página 4, que esse povo, ele vivia, como a gente já citou, com os recursos do rio, a primeiro momento, né? Então, a água era importante para a sua sobrevivência, a comida era retirada da natureza, e eles buscavam sempre locais que lhe dessem segurança, ou seja, eles procuravam abrigos que não lhe colocassem em situação de risco com relação aos animais que tivessem naquela região. Então, as cavernas geralmente eram o ponto de abrigo das primeiras civilizações, e eles buscavam sempre locais que tivessem bastante animais para a sua sobrevivência, né? Os animais aí que faziam parte da sobrevivência, porque eles viviam com recursos da natureza, a água era indispensável nesse primeiro momento. Com o passar do tempo, essas comunidades foram adquirindo, né, novas formas de sobrevivência, e eles passaram a desenvolver, né, formas para a sua própria sobrevivência. Passaram a construir suas casas, a obter alimento, a vestir-se, a comunicar e desenvolver a sua forma de sobrevivência de um modo em geral. Foi então que eles começaram a construir suas primeiras civilizações, que foram as vilas, né? Se agrupar em vilas. Começaram a desenvolver a agricultura. Quando se fala em obter o seu próprio sustento, foi através da agricultura que deu, né, o desenvolvimento das primeiras civilizações, porque eles começaram a plantar as plantas para a sua sobrevivência, e vem principalmente o cultivo do trigo, que foi
o alimento das primeiras civilizações e depois começaram a desenvolver a pecuária, como a tia já citou, que foi a criação de animais para que tivesse a carne e o leite para a sua sobrevivência, desenvolver o seu modo de vestir e a sua forma de construir as suas casas. Essas comunidades desenvolveram, por fim, a sua tradição, que se deu em forma da religião, porque foi muito importante no espaço cultural o desenvolvimento dessa religião. E aí desenvolveram as suas tradições, que foram passadas de geração para geração. E nessa formação veio o sistema de educação cultural, porque desenvolveram a cultura e o aspecto de formação dessas primeiras civilizações. Essa primeira civilização foi crescendo basicamente porque vieram os filhos, depois dos filhos vieram os netos e foi crescendo essa comunidade e desenvolvendo as primeiras formas de civilização. Nas imagens representadas aí na página 4, vocês têm numa imagem, a imagem A, representando um pescador, os ambísias, que viviam na África. Então, esse povo, ele vivia à margem do rio, né? Eram pescadores e essa tradição, ela era passada de geração para geração. Então, seu sustento aí era basicamente dos rios, né? Mais à frente, vocês têm na imagem B, os fazendeiros mongólias que viviam na nação da Ásia. E a cultura deles era o sistema de pecuária, e essa geração também era passada de pai para filho, né? A pesca e a criação de animais fazia parte da tradição desse povo também. Então, vocês veem duas tradições totalmente diferentes, mas que tinham um aspecto cultural parecido, porque a sua geração, na forma de sobrevivência, era se dado por parte de uma geração que procurava, né, desenvolver a sua forma de sobrevivência. Embaixo, nós temos ainda na imagem A, mais abaixo, bem no finalzinho do capítulo do livro, a tradição do povo Kayapó, que eram comunidades indígenas, que tinha aspecto totalmente diferente, vivia do cultivo de raízes, e aí está mostrando, por exemplo, o cultivo da mandioca, que era a fonte de sobrevivência desse povo, né? Que mais à frente, na imagem B, vocês vejam já um produto que foi transformado à base do cultivo do caiapó, né? Que foi a mandioca. E aí vocês estão vendo hábitos, né, de manter a tradição, só que de forma diferente, porque aqui eles estão o quê? Mostrando o desenvolvimento da farinha, já em Minas Gerais, que foi extraído basicamente do fruto desenvolvido pelo caiapó. Então, essa representação, gente, mostra o quê? Que as primeiras civilizações, muitas dessas tradições ainda permanecem até hoje. E como que permanecem? Porque essa tradição foi sendo passada de geração para geração e que muito desse conhecimento nós ainda utilizamos no dia de hoje. E é importante para a gente entender que a nossa origem vem daí, da formação das primeiras civilizações. E eu quero que vocês agora aprofundem seu conhecimento em leitura e que nós possamos, nas outras aulas, nos aprofundar mais em termos de conhecimento e a gente perceber que nós ainda herdamos muita coisa desses aspectos culturais retratado aqui nessa página. Então, aqui nós vamos encerrar nossa aula. Espero que vocês tenham um bom conhecimento a respeito desse estudo e desejo a todos uma boa aula.